Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu sou Maria Dantas, psicopedagoga, e estamos aqui para trabalhar, para discutir, conversar com vocês sobre o módulo 4 do curso FIC, Autismo e Inclusão. E no módulo 4 a gente vai conversar sobre plano educacional individualizado para aluno com transtorno do espectro autista. Então, esse é o nosso ponto maior de discussão nesse nosso módulo, último módulo do curso. E aí, a gente vem para essas perguntas especiais, onde nós colocamos, mas o que é o PEI? Né? Quem elabora o PEI, esse plano educacional individualizado? Quem tem direito a ele? São algumas das perguntas que nós começamos a, de repente, estar aqui trabalhando, que a gente começa a discutir sobre isso. Quem elabora o PEI, né? Quem tem direito a esse processo? Já pararam para pensar? E aí, a gente começa então a trazer uma das resoluções importantes, digamos assim, que um norte, né, uma fala norteadora que diz que o plano educacional individualizado, ele é um instrumento que serve para planejar. Então, é um instrumento de planejamento que irá acompanhar o processo de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes com deficiência, com transtorno do espectro autista, TEA, altas habilidades, superdotação e cuja referência é a trajetória individual de cada um. Ou seja, minha gente, caros cursistas, né? O plano educacional individualizado, o PEI, ele não se resume, se restringe apenas aos alunos com TEA. Na verdade, se estende para todos os estudantes, independente da sua faixa etária, do seu transtorno e da sua deficiência, e sempre terá foco, referência, né? É focalizado na trajetória individual desses alunos. Vamos explicar melhor isso a partir de agora. E aí vem também outras perguntas. Mas, professora, né, psicopedagoga Maria Dantas, que leis amparam o PEI? Que leis são norteadoras para a elaboração desse documento, desse plano, né? Tão necessário para que ocorra o desenvolvimento cognitivo das crianças, adolescentes, jovens, seja em que faixa etária for, tá bom? Nós vamos ver o seguinte. Em primeira mão, a gente traz um documento que não é novo, que é a LDB, que, como sabemos, é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que rege o ensino brasileiro, e ela diz, no seu artigo 59, no inciso 1, ela traz a seguinte, né, abre aspas, currículos, métodos, técnicas e recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Então, o PEI ele está amparado por essa lei maior nacional, que é a LDB de 96, e que ele garante de que cada estudante tenha um currículo adaptado, métodos específicos, técnicas específicas e recursos educativos adaptados para atender às suas necessidades. Então, quando se diz aí necessidades, está se referindo justamente a essa necessidade de aprender, né? A essa necessidade que seja por meio de uma dificuldade de aprendizagem apenas ou por causa de uma deficiência, de um transtorno, de uma síndrome. Também destacamos aqui, não menos importante, o que diz no Estatuto do ECA, né, que garante essa qualidade, essa educação aos ensino, né, a todas as crianças e adolescentes. Um outro documento muito importante que nós trazemos também é a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva. Essa política tornou-se assim, um documento norteador que foi estruturado em 2008 e ele também traz muito desse dizer, dessa repetição, dessa ideia do que nos coloca a LDB, Lei Maior Nacional do nosso país.
Por último, não menos importante, nós destacamos aqui no curso a Lei Brasileira de Inclusão, né, que na verdade foi aprovada em 2015 e que também, de acordo com esse artigo 59, traz essa ideia, todas essas leis de que falei agora, traz justamente essa ideia de que todas as pessoas precisam, né, com deficiência, ter esse caráter de, como diz assim, de planejar, de individualizar a sua dinâmica, a sua metodologia e a sua estrutura, tá bom? Um outro ponto que também trouxemos para destacar é que, assim, nem sempre, hoje nós chamamos de PEI, Plano Educacional Individualizado, mas vocês sabiam que ao longo da história, né, do ensino brasileiro, essa questão de individualizar, de ter um olhar específico para tal deficiência, de ter esse, vamos dizer assim, caráter mais especial para as pessoas que têm uma dificuldade de adaptar conteúdos, de adaptar metodologias. Isso não é de agora, não é que surgiu agora 2020, 2003, 2023, tá bom? Antes disso, nós já tivemos ao longo da história, como vocês puderam conferir no nosso material do, né, da nossa apostila, tá? A gente trouxe aqui que um dos primeiros documentos, tá bom? Que ficou assim, para a gente da área da educação e da área dessa parte de planejamento, foi justamente uma das nomenclaturas que veio o PDI. O PDI é Plano de Desenvolvimento Individual. Foi um documento que surgiu nos anos 2000 por aí, e que nesse plano aqui de desenvolvimento individual, ele também tinha, assim como o P hoje, tá? Esse caráter, como o nome já diz, individual, era planejar para promover o desenvolvimento individual dessa pessoa, desse aluno, desse aprendente. Posterior a isso, surgiu também, posterior ao PDI, surgiu o PAI, Plano de Atendimento Individualizado. Aí a troca do desenvolvimento para o atendimento, né? Foi onde também começou -se a usar em alguns documentos. Percebam que a dinâmica é a mesma, é individualizar, é planejar, é ter um olhar específico para aquele aluno que tem aquela deficiência, que tem aquela dificuldade maior, ok? Posterior a isso, a gente também tem agora o plano de atendimento educacional especializado, né? Que é o plano específico da AE, que são as salas que atende geralmente no contraturno. Nós conversamos sobre isso no módulo 3, que atende no contraturno pessoas, alunos com necessidades educacionais especiais, alunos com deficiência. Então, o AE, essa parte aqui do plano de atendimento educacional especializado, ele vai sim já trazer mais fortemente, né, essa ideia mais específico também, mas o caráter é o mesmo, é promover o desenvolvimento cognitivo, psicossocial desse aprendente. Uma outra nomenclatura que nós trazemos também é o Plano de Desenvolvimento Psicoeducacional Individualizado. Aqui nós já trazemos a estrutura psicoeducacional, que vai entrar então, que vai ser o PDPI, certo? E aí foi um dos últimos que a gente vai, ao longo da história, a gente vai assim, foi compilando e foi observando nas pesquisas de referencial teórico e chegamos então, tá, ao PEI. E aí, qual é o objetivo do PEI? Hoje, o PEI é um documento que está sendo mais solicitado, que é o que nós da área educacional estamos trabalhando, é que as equipes multifuncionais, as equipes digamos, que acompanham alunos autistas, por exemplo, que é o nosso curso se dispõe a estar trabalhando nesse curso, que é o curso FIC, Autismo e Inclusão, né? Geralmente, se um aluno autista, ele é acompanhado por uma equipe multidisciplinar, ele vai ter, então, uma assessoria maior e para o desempenho dele, para o avanço dele global,
se estender nessa faixa etária de acompanhamento cognitivo, socioemocional, em todas as áreas, social e afetivo, ele terá aí uma equipe de profissionais, psicólogos, fono, né, AT, terapeuta ocupacional, e todos esses vão estar junto com o professor da sala de aula, o professor da sala do ensino regular, organizando e dando informações a esse professor para ele construir esse PEI. E aí, o que, que é? Qual o objetivo central, Maria Dantas, do PEI, desse plano educacional individualizado? Vamos ver? Então, o objetivo do PEI, além de garantir, é de que se entenda enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor, enquanto pessoas que trabalham com alunos com necessidades especiais, com pessoas com deficiência física ou deficiência auditiva e com o próprio autismo também, é de que, além de garantirmos a matrícula desse aluno com deficiência, desse aluno autista, dando a ele esse direito à educação, como prevê na Constituição, como prevê no ECA, como prevê na LDB, também deve, além de garantir essa matrícula, deve efetivar essa inclusão, deve torná-la de fato verdadeira. E isso acontecerá se nós, ao acolhermos esse aluno na instituição escolar, num ambiente educativo, promovermos também, favorecer também o seu desenvolvimento cognitivo. Aí é onde vai entrar o objetivo principal do PEI, tá? Então, não basta apenas garantir a matrícula do aluno autista, deixar ele lá na sala de aula, colocar uma pessoa para estar ali com ele, acompanhando ele na sala, um cuidador ou um professor auxiliar. Temos que vencer esse desafio de favorecer de fato a inclusão. Para isso, aí sim agora a gente chega ao objetivo principal do PEI, que de acordo com Souza, 2018, o que ela destaca? Que o objetivo principal do PEI, do Plano Educacional Individualizado, é assegurar o que é garantido pela Lei 12.711, onde se deve garantir a permanência e a conclusão exitosa. Aqui eu dou um destaque, tá? Para essa parte exitosa do curso escolhido, do ano escolar, seja na educação infantil, no fundamental. Ou seja, é buscar a garantia da permanência e não apenas a garantia do acesso à escola. Então, meu povo, é para isso que o PEI ele deve ser estruturado. É para que eu perceba que habilidades essa criança autista, esse jovem autista, esse adulto, né, que tem autismo, que habilidades ele já tem e como eu posso favorecer, como eu posso promover com êxito que ele progrida, que ele tenha assim sucesso escolar, cognitivo, certo? Mas o que deve se elaborar? Quem deve elaborar o PEI dos alunos com TEA? Né? Aqui a gente vai agora para a parte do quem. A gente já viu o que é o PEI, a gente já viu qual o objetivo e agora uma pergunta que não quer calar. Quem deve elaborar o PEI? Até já falei um pouco aqui, né, anteriormente, mas eu trago agora o que Pereira 2014 diz, que ele diz assim, que o Plano Educacional Individualizado, o PEI, ele é definido como um recurso pedagógico, ele é centrado no aluno. Então, ele deve ser feito por aluno, individual já está dizendo. E ele deve ser elaborado, olha só, quem deve elaborar? Ele deve ser elaborado colaborativamente e que também deve estabelecer metas acadêmicas e funcionais aos educandos com deficiência. Quando ele diz colaborativamente, aí eu quero lembrar, por exemplo, se eu, professora do ensino regular, recebo um aluno com TEA e esse aluno, né, ele faz um acompanhamento psicológico. Quando eu for elaborar o PEI, eu devo conversar, eu devo trocar informações das habilidades, de conhecer um pouco desse aluno com esse profissional da psicologia? Sim.
Se esse aluno com TEA, ele também faz um acompanhamento fono, com a fono, eu devo também entrar em contato com esse professor, com esse profissional, melhor dizendo, né? Para ter também uma dicas ou orientações de como trabalhar a parte de consciência fonológica, enfim, como que eu posso aliar esse conhecimento desse profissional à minha prática pedagógica? Sim. Então, quando aqui se refere que ele deve ser elaborado de forma colaborativamente, quer dizer que o PEI, embora seja de responsabilidade do professor da sala regular, certo? Mas ele deve sim coletar informações e estar aberto para conversar com esses outros profissionais, família inclusive, que têm contato, que participam do desenvolvimento global ou em outras áreas desse educando, tá bom? Um outro ponto importante é que a gente chega aqui. Quais são os critérios para elaborar o PEI dos alunos autistas, né? Como que ele deve ser feito? Ou de que maneira eu posso estar elaborando? Qual o meu ponto de partida, melhor dizendo, tá bom? E aí eu trago 5 critérios principais. Pode-se incluir outros também, mas a principal coisa, a primeira, uma das primeiras, é que a gente conheça, ao elaborar o PEI, que a gente passe a conhecer as competências e habilidades da criança autista, do adolescente autista. Que a gente passe a entender o que ele já sabe, né? Que habilidades ele já domina. Por isso, esse diálogo com outros profissionais, com a família, vai ser de suma importância, tá bom? Primeiro, eu tenho que saber até que ponto ele sabe, para poder aí eu garantir essa escalada, né? Esse link aqui de aprendizagem, de selecionar as metodologias. Um segundo ponto que a gente traz é que a gente deve levar em conta a faixa etária desse aluno, tá? Primeiro eu conhecê-lo um pouco e aí eu vou prestar atenção a essa faixa etária. E aqui na faixa etária eu quero deixar assim um tópico importante, é que dentro da faixa etária, para eu adaptar algumas atividades, para eu formular também, eu vou levar em conta a faixa etária, a idade, então, também cronológica, né? A idade mental também, a idade cognitiva vai entrar também nesse ponto que a gente precisa sim estar atento a isso ao elaborar também esse PEI, certo? No terceiro ponto que a gente destaca é que nós devemos investigar quais os aspectos funcional, qual é o aspecto funcional desse aprendente, desse aluno, quais são as suas possíveis reações funcionais diante de dificuldades, diante de algum, porque a gente sabe que os alunos, as crianças autistas, eles podem ter sim esses alguns gatilhos que o desregulem, né? Eles podem também ter as estereotipias que a gente já viu também por aqui durante o curso. E aí a gente precisa saber disso. Olha aí a importância de conversar de novo. Por isso que não é um documento de que eu, como professora, sente e faça sozinha. Porque eu não tenho como ter essa dimensão desses aspectos todos, a não ser que eu tenha uma convivência muito grande com esse aluno, com essa criança, mas são esses profissionais, ou quando não tem uma equipe multidisciplinar, no mínimo a família, que vai nos dar muitas dessas informações, desses critérios que nós estamos trabalhando agora, tá bom? Então é importante que a gente entenda como é que esse aprendente, que esse autista funciona, como é a dinâmica dele, né? Para a gente entender, para a gente poder ajudar, para a gente poder planejar metodologias assertivas que promovam o desenvolvimento cognitivo. Um quarto ponto é que a gente deve também perceber, fazer um diagnóstico, fazer uma sondagem dos déficits e das dificuldades apresentadas por essa criança. Estamos falando aqui do PEI, que é educacional, e a gente quer promover a evolução cognitiva. Então, se essa criança tem 7 anos, 8 anos, 9 anos, conversar com os professores anteriores é importante, sabe? Saber fazer uma sondagem do que ele sabe, do que ele não sabe. Se ele tem um hiperfoco em leitura, em desenho, quais são os déficits, as dificuldades e também quais são os pontos fortes, né? O que eu posso, o que será como ponto de partida
para eu planejar essas intervenções, para eu assim acertar, né, errar menos na hora das metodologias. E por último, e não menos importante, é sempre avaliar se estamos tendo avanço com essa metodologia, se essa técnica dá certo. Aí, para isso, registros são importantes. Na verdade, são indispensáveis para a verificação da evolução do aluno. Lembrem que aí o PEI ele tem esse objetivo de promover a verificação da evolução, sabe? Por mais mínima que seja, mas a evolução ela deve ser percebida. É para isso que esse documento é feito. Não é para engavetar, não é só para preencher um espaço no diário ou para dizer que fez. É para promover justamente a evolução cognitiva do seu aprendente, do seu aluno autista, do seu aluno com deficiência. E aí, para fixar melhor, para mais leituras, para mais aprendizado, a gente então traz um material de apoio riquíssimo que deixamos aqui a dica e também dizer assim que não deixem de ler, certo? Esse aqui é uma dissertação da Débora Mara Pereira, que ela faz uma análise do plano educacional individualizado, acadêmico funcional, de um próprio aluno autista, tá? Do aluno com TEA. Então, é enriquecedor, é uma leitura gostosa se você é professor, ou se você é pai, se você está na sala do AE e quer entender um pouco como ajudar, como fazer um PEI assertivo para os alunos com transtorno do autismo, a gente vai colocar aqui esse como uma leitura complementar. Inclusive no drivezinho vai o link para essa leitura maravilhosa desse trabalho de dissertação. Um outro ponto, parte mais prática, né? Também parecido com esse nosso vídeo, é essa sugestão que a gente traz sobre passo a passo de como fazer um PEI, tá? E aí é bem interessante que ele traz nessa parte aqui no YouTube, é bem autoexplicativo que com certeza depois de assistir essa nossa aula, você já vai sim ter mais facilidade de estruturar. Essa edição, essa segunda edição aqui, tá, desse caderno especial, que também traz essa leitura de plano educacional individualizado, são vários autores e todos eles trazem referência e trabalham para nós essas questões voltadas para o TEA e para também, de forma mais geral, sobre PEI, certo? E aí, aqui encerramos o módulo 4, tá? Algumas dúvidas que ficarem, comentários, deixem também nos comentários do vídeo, que vai ficar para vocês. Estamos também junto com essa parte aqui, tirando dúvidas pelos próprios e-mails, mas esperamos que tenham gostado. Fiquem com Deus, certo? E vamos lá, construir o nosso PEI e promover, então, a aprendizagem desses alunos. Que essa é a nossa missão geral. Tchau, tchau.